Eu sou o Bruno Fiuza, editor da Rocco. Eu tô aqui hoje com a Carol Pacheco, jornalista, blogueira, colaboradora do Cientista que Virou Mãe, mãe do Lucas e da Luísa. A experiência que inspirou a autora a escrever o livro foi ver adultos já dentro da universidade muito dependentes dos pais. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando do envolvimento dos pais no Brasil na vida dos filhos. Os pais que pagam as mensalidades costumam ser mais super protetores do que os pais que não pagam, então os alunos que pagam a própria mensalidade se relacionam de outra forma. O que você acha que isso pode ser aplicado nos exemplos que a gente tem hoje de envolvimento dos pais com a educação? Essa reportagem ela me surpreendeu muito, porque eu estudei em universidade pública, eu estudei em colégio público, então quando eu descobri que tinham alunos de 20 anos no meio da cara, cujas mães levavam para entrevista de estágio, eu falei assim, meu Deus. Mas eu acho sim que os pais são muito preocupados com o futuro profissional dos filhos. Essa cultura também da universidade no Brasil, mesmo ligada à faculdade pública, do presente, né? Da recompensa pela entrada na universidade. É o filho que ganha o carro quando entra. Não, mas, entrar ainda é o início do caminho. Então tem que ser recompensado quando sai. Mas na verdade não tem que ter presente nenhum. Isso é um desenvolvimento pessoal. Ele tem que entender, o aluno, o adulto já na universidade tem que entender que isso é um projeto que faz parte da carreira dele. Não tem que ganhar um doce por causa disso. Mas você condicionar a criança ou adolescente a receber prêmios nas coisas da vida que ele deve fazer por ele mesmo, acho que você produz um trabalhador, um cara que vai chegar no mercado de trabalho fazendo pouco e esperando um tapinha nas costas, sabe? Porque até a definição de adulto que a autora usa, ela coloca muito isso. É uma pessoa preparada para desempenhar o seu papel social. Então eu sei que existem casos de pais que já trabalham com crianças, recompensa pela execução de tarefa muito relacionada a dinheiro, uma recompensa monetária. Isso é muito normal. Enquanto eu li o livro, eu fui me reconhecendo em vários pontos. O meu filho é novo, não é um adolescente, só tem 5 anos, mas tirou o copinho da mesa e levou pra pia. Eu falo, nossa, que legal, cara, você tirou o copo. Olha que máximo, isso é ridículo. R$2 por ter levado o copo. Tem pai, inclusive, eu te recomendei, que é outra reportagem também, que esse cara fez uma tabela de pequenas tarefas domésticas e que ele dava uma recompensa em reais para a criança formar a própria mesada. Esses quadros existem. A novidade é ele ser relacionado a dinheiro, a criança construir a própria mesada dentro das tarefas. Não é uma questão pura e simples de disciplina. Tem uma coisa que ela fala no livro que eu concordo muito. Quando você faz as suas tarefas, que são relacionadas ao seu corpo, ao seu bem-estar, até as tarefas domésticas, com certeza você vai ser um melhor profissional. E eu concordei muito com ela. Assim. Eu fui criada com empregada doméstica a vida toda. E hoje em dia, não que eu seja uma profissional ruim, eu acho que não. Mas eu sinto dificuldade em gerenciar minha vida doméstica, gerenciar a maternidade, gerenciar o trabalho e fazer isso tudo e não ficar com certo vazio, com certo, será que eu deveria mesmo estar fazendo isso tudo? Não é tão natural pra mim a coisa doméstica. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que todos nós devemos ter muito incluído na gente que tem que fazer as coisas em casa, assim. Eu acho que pra criança faz muita diferença. Pensando um pouco nessa questão da vida escolar, a autora nota na relação dela, tendo filhos pequenos também, como os pais parecem hoje em dia estar muito mais reativos do que eram no passado, do que ela lembra do que era a vivência dela como criança e adolescente. Uma postura que parece que o filho está sempre certo a priori. Mesmo diante de outras figuras de autoridade que são responsáveis pela educação do filho também, como o professor na escola, o diretor na escola, o treinador da equipe esportiva. Você observa isso na sua relação com os colégios e com outros pais? Isso parece ser uma coisa, um problema comum hoje em dia? Sim, muito comum. Os pais, na ânsia de demonstrar um amor, porque isso não é maldade, não é porque eu sou um cara mau e vou desmerecer todo mundo que se relaciona com o meu filho. É mais de demonstrar um amor, uma presença, uma participação. Eu também gosto de supervisionar a vida dos meus filhos, de fazer parte, de saber o que está acontecendo na escola e tudo mais. Até aí, eu acho que tá tudo bem. Mas eles começam a se apropriar da vida da criança, assim. Então, se meter quando o filho tira nota baixa, de ir lá tirar satisfação com o professor, de não achar que a culpa é do filho, mas sim do professor. Eu vejo muito isso, e aí na minha vivência de crianças menores, na pracinha. A pracinha é todo um microambiente muito interessante de observação, assim. De
pais neuróticos e intervir na brincadeira das crianças e falar, você tem que emprestar, ou não tem que emprestar, ou bate, ou não bate. E ela propõe um exercício muito interessante de você sempre dar um passo atrás. As crianças se bateram? Respira, observa, vê como é que elas vão resolver. Porque isso é muito importante para elas. Essa vivência, a coisa do conflito, o aprendizado, o fracasso, tudo isso é importante. Sim. Um ponto que é engraçado que a autora fala sobre os medos que os pais têm hoje em dia com relação que estranhos podem tomar conta dos filhos. No caso, a gente falou já de professores, pais e tal, mas como é a relação da criança na rua. Ela cita, por exemplo, o caso do Halloween americano, que é muito comum as crianças saírem à rua para pegar doces. A gente tem uma tradição muito parecida que é o dia de São Cosme e Damião, que as crianças saem e que, óbvio, as cidades no Brasil às vezes têm índices de violência um pouco mais altos, um pouco mais perigosos, mas também tem lugares que não são tão perigosos assim, ou até que os índices são menores do que eram no passado e nós fomos crianças fazendo isso, nossos pais fizeram isso, em épocas que poderiam até ser consideradas mais perigosas e que hoje em dia os pais estão muito mais preocupados às vezes quando existe um pouco mais de motivo para confiar. Você já passou por alguma experiência disso? Eu morei muitos anos fora e voltamos. E nosso primeiro São Cosme e Damião aqui, um carro parou. Eu tava com o Lucas, o mais velho, e o carro parou do lado. Eu falei, pronto, vai me sequestrar, né? Vai fazer atrocidades comigo, com meu filho, morremos. E aí o cara ofereceu o docinho de São Cosme e Damião. Eu tomei um susto. Falei, não pode pegar, levei pra casa, examinei. E enquanto ela contava isso com relação ao Halloween americano, eu falei, meu Deus, eu fiz a mesma coisa. Foi a mesma preocupação, né? Foi a mesma Mãe preocupação. Só muda de endereço, muda ela fala inglês, eu falo português, muda de latitude também, de país. Você já ficou mais tranquila com relação a isso? Ou você se imagina tendo essa mesma postura no próximo São Cosme e Damião, por exemplo? Ou numa situação parecida, uma criança no carnaval, uma circunstância dessa? Ou você ainda não conseguiu lidar com isso? Acho que vai passar pelos mesmos medos que você experimentou? Olha, depois do livro eu dei uma encorajada, né? É verdade. Eu fiquei, vou relaxar um pouco. No carnaval também a mesma coisa. Fiquei meio tensa, né? As pessoas que se aproximavam pra brincar, principalmente adultos, eu passava pronto, né? O violador infantil está chegando. Ficava assim meio nervosa. Eu tô tentando relaxar com a devida supervisão. Tem uma coisa que ela fala que eu acho que eu sou capaz de fazer, que é dar um passo atrás. Não deixa de observar. Você não vai largar o seu filho ao léu, mas dê um passo atrás e deixa ele vivenciar aquilo, deixa ele conversar com outro adulto, deixa ele experimentar aquela situação. A busca é um equilíbrio entre a superproteção e a presença, né? Ela lista os 4 tipos de pais, ela meio que indica que o autoritativo é o melhor tipo de pai, um pai que está presente, que explica o que é, que faz a criança entender o processo de educação. Como é que é o desafio de equilibrar isso para você? É muito difícil, porque a saída de ser autoritário é fácil. É fácil você virar e falar, não, por que não? É fácil você falar, minha regra é essa e pronto, acabou, entendeu? A gente foi meio criado assim, né? Sim. Na nossa geração é meio, por que, mãe? Porque eu tô dizendo porque que é. Sim. Você tratar a criança não é como um igual. É como igual, porque eu acho que é outra pessoa que merece conversa, explicação e tal. Ao mesmo tempo, não deixar essa explicação ser uma permissividade. Não é porque eu tô explicando pra você que você pode me dar uma volta e fazer o que eu achava que você não tinha que fazer. Sim. E é um diálogo aberto, até porque eu acho que isso educa a criança de que através do diálogo você pode conseguir algumas coisas. Sim. Eu gosto muito, na parte do livro, acho que é a segunda parte, que ela vai colocando em listas e ela vai falando como que você pode fazer, ela dá muitas dicas, eu achei muito interessante, de situações pontuais, assim, achei isso bem legal, assim, bem útil. Essa parte que eu imagino que seria também um desafio e que é uma questão que ela dá, que é o educar pelo exemplo, mas educar pelo exemplo de você fazendo as suas próprias coisas, indicando para os pais e as mães abrirem um pouco mão do papel mesmo de pai e tendo um papel de indivíduo deles educarem. Eu imagino que seja a parte mais difícil de executar. O que você acha disso como exemplo? Tem uma frase que ela fala que foque na sua vida e você tem que lembrar que os filhos não são a sua vida. Isso me bateu, assim, porque pra mim eu acho que são. Discordo, essa parte não você é que discorda. eu discorde, mas é porque eu vivo assim atualmente. Eu vivo o que eles são, as minhas escolhas profissionais, as escolhas de toda a minha vida em volta deles. E ela alerta pro perigo disso pra você, assim. E também pra eles, porque eles têm que saber que eles têm que se bastar, que eles têm que procurar a própria felicidade. E esse é o melhor exemplo que você pode dar. É você ter uma vida equilibrada, uma vida em que você presta atenção em você mesmo.
como é que você vai ensinar pro seu filho que um esporte é legal se você não pratica? Você ficar assistindo o seu filho a praticar esporte, não tá ensinando pra ele que praticar esporte é legal. Eu achei essa sacada muito interessante, assim. E outras coisas, e se divertir é importante, brincar é importante comer, cuidar das suas próprias coisas, enfim, você tem que permitir que seu filho veja você vivendo uma vida legal. Sim. Pra ele também, essa vida é legal, vou querer também. Entrando no fluxo, né, algumas vezes também, né? Isso, a coisa do fluxo é muito legal, que ela fala que quando você se concentra numa coisa, você vai em frente e você fica tão apaixonado por aquilo que aquilo te retém, assim, de uma forma muito incrível. As crianças são muito capazes de fazer isso. De se deixar levar por um fluxo de interesse. E o adulto vai cortando isso ao longo da vida e tem adultos que hoje em dia não tem nenhum momento de fluxo, que é o que ela fala, nenhum momento de paixão, assim. E ela fala como é importante essa busca, não só para criança, manter isso ao longo da vida, mas para você enquanto pai também. Você dá bons exemplos de fluxo em casa pro Lucas e pra Luísa? Eles entendem ou eles cortam o seu fluxo? Eles cortam o fluxo. De vez em quando, né? Eles dão uma cortada no fluxo, mas assim, eu, por enquanto, tô pelo menos aprendendo a deixar que eles sigam um deles. De interesse, de brincadeira, do brincar. Ela fala muito do brincar, como é importante, não encher a criança de tarefas e atividades e direcionamentos e deixar ser um pouco. Perfeito. Obrigado, Carol, pela sua presença, por compartilhar sua experiência como mãe, como blogueira. Eu que agradeço, foi ótimo. Adorei ler o livro, foi muito bom, foi um impacto. Inclusive, amanhã o Lucas vai fazer o próprio café da manhã. Combinado. Queremos fotos desse café da manhã.